Bom dia, turma. Pronto, a partir desse momento, a gente está gravando nossa aula, vai ficar disponível lá no Google Sala de Aula para vocês assistirem posteriormente. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar os aspectos sobre os cálculos químicos, né? Então, dentro dos cálculos químicos que a gente vai aprender, existem três aspectos que são importantes, que é a lei da conservação das massas, a lei da proporção de massa e o balanceamento de equações químicas. Essa questão da lei da conservação das massas, da lei das proporções de massa, são coisas que a gente aprende lá na química do primeiro ano. Então, aqui a gente vai relembrar. Se o caso de vocês for o mesmo caso das turmas anteriores, a gente vai aprofundar um pouquinho, porque dizendo eles que não estavam lembrando, que não tiveram, que enfim. Mas a gente vai falar, vai dar para vocês entenderem um pouquinho sobre, entender pelo menos o raciocínio que se usa para chegar ao entendimento dessas leis. Mas o mais importante mesmo é a questão do balanceamento das equações químicas, que esse que vai ser o nosso foco principal. Enfim, tem aluno entrando ainda aqui. Bom dia para quem está chegando. Então, aqui, gente, para a gente falar um pouquinho da lei das conservações da massa, eu vou ler essa afirmação aqui. Podemos estabelecer como um axioma incontestável que em todas as operações da arte da natureza, nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas, e nada acontece além de variações e modificações nas combinações desses elementos. Deste princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos sempre supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. Resumindo, gente, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Deixa eu ligar bem aqui meu computador antes que ele descarregue. Pronto. Enfim, então resumindo, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos dizer, uma lei básica das reações químicas, né? Então, mas quem foi, professora, que fez esse estudo para chegar nesse pensamento, para chegar a acreditar nisso aí? Quem fez os estudos para chegar nesse pensamento, nessa afirmação, quem teorizou e vamos dizer assim, organizou, né, os estudos para chegar nesse pensamento, foram esses dois abençoados aqui. Agora eu vou rasgar meu francês para vocês, que nem eu rasguei para as outras turmas. Foi a dona Anne-Marie Lavoisier, Marie-Anne Lavoisier, e o seu Antoine Laurent de Lavoisier. Vixe, a professora só arrasou, eu já passei para a França. Enfim, então eles eram casados, eles dois, viu? Então eles que fizeram os estudos vamos dizer, em colaboração um com o outro, né? Eles desenvolveram o estudo para chegar nesse pensamento. Se vocês forem curiosos, e eu espero que vocês sejam, eu vou disponibilizar o slide, né, depois para vocês no Google Sala de Aula, e aí vocês podem clicar no nome de cada um deles, que aí vocês vão ser direcionados a uma página, viu? E aí vocês vão ter um pouquinho sobre a biografia deles dois. Então, seguindo o baile. O que essa lei da conservação das massas me diz? Então, eu tenho bem aqui, né? Partindo do pressuposto que nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformar. Então, a gente tem aqui uma reação química, né? Eu tenho um papel reagindo com gás oxigênio. Essa aqui é uma exemplificação de uma combustão do papel, né? Então, a queima do papel. Então, o que vai acontecer? Eu vou queimar o papel na presença de gás oxigênio, e aí eles dois vão reagir. O que acontece? Eu vou ter a formação de água, no caso vapor d'água, gases, né, liberação de CO2 e formação das cinzas. Tá, professora, o que é que isso tem a ver com a lei da conservação das massas? Tá, já que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma, se eu pegar a massa do meu papel e a massa do gás oxigênio que reagir, o somatório deles dois vai ser igual a quê? A massa dos meus produtos, né? Quem são os meus produtos? A água, os gases e a cinza. Então, aqui, ó, eu tenho a massa do papel, M1, eu tenho a massa do gás oxigênio, que é o meu M2. O somatório deles dois, né, dos meus reagentes, ele vai ser
igual ao quê? A massa dos meus produtos. Quem são os meus produtos? A água, a massa da água, a massa dos gases e a massa das cinzas. Então, é só lembrar de equações químicas. Equações químicas, né? A gente estabelece uma igualdade entre os termos. Então, na química, também é assim, né? Fala em lei de conservação das massas. Já que nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformar, os átomos dos meus reagentes, eles vão reagir e vão dar origem aos meus produtos, que nada mais é do que o quê? A reorganização dos átomos dos meus reagentes. Então, nada vai brotar do nada, viu? Tudo vai só se reorganizar e formar outras substâncias, outros produtos. Enfim, ó. Ou seja, a massa dos produtos será igual à massa dos reagentes. Essa lei também é conhecida como Lei de Lavoisier, viu? Em homenagem aos dois abençoados lá, a Marie Lavoisier e o Antoine Laurent de Lavoisier. Eu amo falar essas palavras, são muito bonitas. Enfim, outra lei que a gente precisa ter na cabecinha é a lei das proporções de massa. O que é que a lei de proporções de massa me diz? Que as substâncias sempre reagem na mesma proporção para formar outra substância. Gente, a gente fez até uma questão envolvendo essa questão de proporção lá nos exercícios que a gente fez para relembrar os conteúdos do ano letivo passado. E, inclusive, a gente fazia isso em relação à massa da água, né? Então, aqui, quando eu falo em proporção de massa, gente, nada mais é do que, vamos imaginar, uma receita para fazer uma substância. Então, se eu quiser fazer uma molécula dessa substância, eu uso uma determinada quantidade de elementos químicos, né? Para fazer duas moléculas, eu vou ter o quê? Que dobrar a quantidade desses elementos químicos. Então, vamos pegar aqui como exemplo a questão da água, né? Tem aqui a tabelinha, 4 experimentos diferentes. E vamos ver aqui, ó. A massa mínima necessária de hidrogênio para formar água é 2 gramas. E a massa mínima de oxigênio é 16. Então, quando eu somar a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, eu vou ter o quê? A massa da minha água. Beleza, aqui eu tenho a massa de uma molécula de água. Professor, e se eu quisesse fazer 2 moléculas de água? Ora, eu teria que dobrar a quantidade dos meus reagentes, né? Então, eu teria 2 vezes mais hidrogênio e 2 vezes mais oxigênio. E, em consequência disso, eu teria o quê? 2 vezes mais água, né? 2 vezes mais a massa de água. Se eu quisesse triplicar, também seria a mesma coisa. Eu triplico os meus reagentes para poder triplicar a massa dos meus produtos. E assim sucessivamente. Vamos pegar como exemplo um bolo. Vamos imaginar que, hipoteticamente, para fazer um bolo, eu preciso de 1 kg de trigo e 2 ovos. Beleza, eu tenho um bolo com essa quantidade. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou ter que usar 2 kg de trigo e 4 ovos. Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou ter que pegar 3 kg de trigo e 6 ovos. E assim sucessivamente, né? Se eu quiser aumentar a quantidade de bolos, eu aumento a quantidade dos meus ingredientes, né? Então, para fazer a reação química, o raciocínio é esse, o pensamento é esse. Beleza. Aí vem aqui a lei das proporções. Nessa lei das proporções, dentro da lei das proporções, eu posso estabelecer relações entre os meus reagentes, né? Então, vamos ver aqui, eu tenho a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Então, eu posso estabelecer a relação de uma para outra ou de outra para uma. Aqui, ó, eu tenho a relação entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. E eu tenho também uma relação entre a massa de oxigênio e a massa de hidrogênio. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que elas sempre vão seguir a mesma razão, elas sempre vão ter a mesma razão. Se eu dobro a quantidade de um e divido um valor pelo outro, eu vou ter esse valor X. Se eu dobrar a quantidade e dividir essa quantidade dobrada, eu também vou ter o mesmo valor. E assim sucessivamente. Por quê? Porque eles estabelecem, gente, razão entre si, né? Uma determinada razão. Esse valor aqui nunca vai variar. Esse valor aqui de 0, 125. Por quê? Porque é característico dessa reação e dessa relação. Professora, isso vai servir para todas as reações químicas? Claro que não, viu? Claro que não. Porque aqui é o exemplo da formação da água.
Professor, e se fosse formação de outro elemento químico? Ia ser estabelecida outro valor em relação às razões. Mas o que eu quero que vocês entendam, o valor sempre vai se repetir, sempre vai ser o mesmo valor que vai aparecer, já que vai seguir sempre a mesma proporção. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende na matemática, é razão e proporção, se eu não me engano, no 7º ano, 8º ano, uma dessas séries, eu não lembro qual é o conteúdo exato, qual é o ano exato que a gente vê esse conteúdo. Aí bem aqui eu tenho uma outra relação, né, que é do oxigênio e do hidrogênio, é invertido, viu, gente? Olha aqui, ó, quando a gente vê o valor exato, a gente entende melhor. Lá na outra tabelinha, o valor mínimo de oxigênio, né, 16, e o de hidrogênio, né, 2. Se eu pegar esse valor e dividir o 16 pelo 2, eu vou achar 8. Se eu dobrar a quantidade de um em relação ao outro, ó, se eu dobrar a quantidade de oxigênio, não vai ser 32. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, não vai ser 4. Se eu dividir um pelo outro, professora, pera lá, professora, se aqui deu 8, aqui tinha que dar 16. Não, gente, aqui é uma razão. Se eu divido um valor pelo outro, eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar, a razão vai continuar sempre a mesma. Por quê? Porque vai seguir uma mesma proporção, viu? Então, se eu quiser triplicar, quadruplicar, multiplicar por 10, que eu nunca lembro o nome dessa palavra. Enfim, eu sempre vou achar o mesmo valor. Então, segue o baile. Agora aqui que é o foco principal, balanceamento de equações químicas. Para os químicos, o cálculo das quantidades necessárias de cada reagente para formar determinado produto tem importância vital. Esse cálculo é chamado estequiométrico. Por que é importante, gente, os cálculos estequiométricos na indústria, nos cálculos químicos? Porque quando a gente vai produzir materiais à escala industrial, né, produtos químicos em escala industrial, eu tenho uma quantidade muito grande de matéria-prima. E, em consequência disso, eu gero uma quantidade muito grande de produtos. Professora, por que eu preciso fazer tudo corretamente? Por quê? Porque, gente, se eu fizer de maneira equivocada os cálculos necessários para originar determinados produtos, eu posso ter desperdício de matéria-prima. E se eu desperdiçar matéria-prima, se eu não fizer isso, se não houver perda, pode haver prejuízos ambientais. Então, eu posso obter produtos que não são os que eu quero. Então, quando a gente fala em produção de produtos em escala industrial, é uma quantidade muito grande. Então, eu posso ter um prejuízo também muito grande. Então, é importante eu ter a medida certinha de cada matéria-prima necessária, né, de cada reagente, na quantidade exata, que é para eles poderem não ter desperdício, né, na hora da formação dos meus produtos. Por isso que é importante esse cálculo estequiométrico ser feito corretamente. Então, aqui, ó, a proporção entre as substâncias na equação é estabelecida por relações numéricas. O número que indica a proporção de cada substância é denominado coeficiente. Então, bem aqui eu tenho um exemplo de uma reação química. Eu tenho H2, né, que é o gás hidrogênio, reagindo com o gás oxigênio. Eles dois estão reagindo e estão formando quem? A molécula de água. Professor, o que é que isso tem a ver com o balanceamento, a reação da água? Vamos observar um detalhe. Naturalmente, o gás hidrogênio existe nessa forma aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. E o gás oxigênio, a mesma coisa. Ele existe em duplicata, né? São 2 átomos ligados entre si. Professora, como é que eu pego o gás hidrogênio, que são 2, e pego o gás oxigênio, que são 2, e aí eu formo a água, e lá na formação da água tem os 2 hidrogênios, mas o oxigênio ele sumiu, só tem 1, não tem 2. Para onde é que foi esse outro? A senhora mais cedo estava dizendo, a senhora na agorinha, mais cedo não, na agorinha, estava dizendo que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, gente, aí é o que eu digo para vocês. Essa reação química aqui, eu só estou exemplificando a formação de um produto, mas ela não está balanceada. Ela não está balanceada por quê? Porque a quantidade de átomos dos meus reagentes não está sendo igual à quantidade de átomos dos meus produtos. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso balancear. Eu preciso balancear para quê?
para deixar a quantidade de um igual à quantidade do outro. Então, bem aqui, ó, aqui é um exemplo de reação que não está balanceada. Em contrapartida, eu tenho essa outra aqui que já vai estar balanceada. Balanceada por quê? Vamos observar. Esse volume amarelo que eu deixei aqui em evidência é o meu chamado coeficiente. Então, o meu coeficiente, ele vai, vamos dizer, multiplicar, né, a quantidade de átomos existentes nos meus reagentes ou nos meus produtos. Então, eu tenho aqui, ó, o 2, esse coeficiente, ele está multiplicando os 2 átomos de hidrogênio. Ora, quando o coeficiente é 1, eu tenho já 2 átomos, se eu tiver o coeficiente 2, então quer dizer que eu vou ter 2 vezes aquela quantidade de átomos. Então, no caso aqui, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. Então, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Aqui, ó, o coeficiente do oxigênio, eu não estou vendo nenhum número, mas eu sei que existe o número 1. Viu? Então, quanto é 1 vezes 2? 2. Então, no total aqui eu tenho quantos átomos? 6 átomos, né? Do lado dos meus reagentes. Agora, vamos ver aqui os meus produtos. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, que é o coeficiente que tem aqui, o índice, perdão, que eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. 2 vezes 1 vai ser 2, né? Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. No total, eu tenho quantos átomos? Eu tenho 6 átomos. Ó, professora. Então, a quantidade de átomos do meu reagente está sendo igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Então, eu digo aí, galerinha, que a reação está balanceada, viu? Então, eu igualei a quantidade de átomos dos meus reagentes e dos meus produtos. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, H2 mais 1/2 de O2 originando água. Por incrível que pareça, gente, essa também é uma forma de representar o balanceamento de uma equação química. Por que é correta? Vamos imaginar aqui. Eu não disse ainda agora que naturalmente o oxigênio existe de 2 em 2 na natureza. Eles sempre estão ligados em outro átomo de oxigênio. Beleza. 1/2, gente, 1/2 representa o quê? A metade de alguma coisa. Ora, se naturalmente eu tenho um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio, se eu quero só a metade dele, eu vou ter o quê? Só um átomo, né? Ora, então, se para originar a água eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então eu posso representar que eu preciso de meia molécula. Só que isso, gente, não existe meia molécula, existe só a molécula inteira. Só que se a gente for representar matematicamente, essa é uma forma correta, viu? Só que é uma forma correta, só que ela não é indicada tu representar, viu? Através de fração. O aconselhável é que se represente através dos menores números inteiros possíveis, né? Então, como foi o caso da reação que eu mostrei para vocês anteriormente, eu usei o número 2. Então, naquele caso ali, o 2 era o coeficiente menor possível, né? Que eu poderia utilizar. No caso do hidrogênio, né? E da molécula aqui da água. Porque o menor coeficiente, na verdade, que foi utilizado foi o coeficiente 1, ó. Bem aqui, para representar o gás oxigênio. Então, vamos seguir. Tem aqui outro exemplo. Exemplo do balanceamento do peróxido de hidrogênio, que é conhecido também como água oxigenada, que é esse H2O2. Então, aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. No total, eu tenho quantos átomos? 4 átomos. Aqui do lado dos produtos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, mais 2 átomos de oxigênio também. Eu tenho a formação da água e de gás oxigênio, né? Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Como é que eu tenho 4 átomos dos meus reagentes e tenho 5 átomos nos meus produtos? Porque a reação não está balanceada, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Balancear. Colocar valores, né, nos coeficientes que satisfaçam a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. Então, aqui ela está balanceada. Ó. Aqui eu já vou ter 4 átomos de hidrogênio mais 4 átomos de oxigênio. Sempre lembrando,
O coeficiente, que é o valor que vem na frente, ele multiplica o valor do índice, que é o valor que vem depois do elemento químico e vem representado embaixo, viu? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, aqui no total eu tenho 8 átomos. Aqui do lado dos produtos, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, eu não tô vendo, mas eu sei que é o número 1, que tem bem aqui. É 2, né? Então, 4 mais 2. Mais, aqui qual é o coeficiente que está na frente? O 1, né? Então, 1 vezes 2, 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8, ó. Então, tá balanceada. E aqui também, né? Também tá balanceada. Eu tenho 4 átomos aqui. Eu tenho 3 átomos aqui. E eu tenho a metade dessa molécula. Se aqui eu tenho 2 átomos, então a metade dela é só 1, né? Então, 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 4 átomos do lado dos meus produtos e 4 átomos do lado do meu reagente. Então, tá aqui também, tá balanceado. Outro exemplo aqui, mais complexo. Eu tenho carbonato de sódio reagindo com o hidróxido de cálcio. Ele vai originar o hidróxido de sódio e o carbonato de cálcio. Então, ela não está balanceada, né? Porque a quantidade de átomos de cada um deles não está igualada. Então, aqui, ó, esse 2, ele está multiplicando a quantidade de sódio. Então, são 2 átomos de sódio. Eu tenho 1 átomo de carbono e eu tenho 3 átomos de oxigênio, que estão reagindo com 1 átomo de cálcio. E aqui um detalhe. Eu tenho um parêntese aqui, né, gente? Então, esse parêntese está isolando esse oxigênio com esse hidrogênio. E aí, eu tenho esse valor, esse número 2 aqui fora. Se o número 2 está fora do parêntese, quer dizer o quê? Que ele serve tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. Então, eu vou ter 2 vezes o oxigênio e eu vou ter 2 vezes o hidrogênio. Então, no total, na formação desse composto, eu vou ter quantos elementos químicos? Para lá que é o número 2. Eu vou ter 2, 4, 5, né? Então, eu vou ter 5 átomos aqui. Então, vamos somar quantos átomos tem no total? Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 átomos aqui do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho 1 átomo de sódio. Eu tenho 1 átomo de oxigênio. Eu tenho 1 átomo de hidrogênio. Mais, eu tenho 1 átomo de cálcio. Eu tenho 1 átomo de carbono. E eu tenho 3 átomos de oxigênio. No total, eu tenho quantos átomos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 átomos. Ela está balanceada? Não tá, porque eu tenho 11 átomos do lado dos meus reagentes e 8 do lado dos produtos. Então, eu tenho que estabelecer valores em que os dois fiquem iguais, viu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então, bora ver. Então, eu tenho que balancear de uma forma que eles fiquem com a mesma quantidade de átomos, né? Tanto de um lado quanto do outro. Vamos ver aqui. Aqui a gente já sabe que tem 11, né? Porque não moveu, não acrescentou nenhum coeficiente. Em compensação, acrescentou o coeficiente 2, né? No lado do hidróxido de sódio. Então, vamos ver aqui, ó. São 2 átomos de sódio. Então, são 2 átomos de sódio, mais 2 átomos de oxigênio, mais 2 átomos de hidrogênio. Reagindo com 1 átomo de cálcio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Vamos ver quantos átomos tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui, ó, eu tenho 11 átomos. Então, ela está balanceada. Por quê? Porque a quantidade de átomos dos meus reagentes é igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Beleza? Professora, mas aí como é que a gente faz para balancear a equação química? Bom, tem algumas dicas, né, que a gente utiliza, alguns passos. Primeiro, eu tenho que... detalhe, eu tenho 2 métodos que eu posso utilizar para determinar o coeficiente, né, de balanceamento das equações. Eu tenho o método por tentativa e erro e tenho o método algébrico. Eu prefiro utilizar o método algébrico, que eu acho mais seguro.
Mas para quem se acostumar melhor com o método por tentativas e erro, pode utilizar também. Só que aí a questão é o seguinte, você utiliza aquele que você achar mais fácil. Beleza, mas eu vou explicar os dois. Então aqui o método por tentativas e erro, né? O primeiro passo é representar a equação. Então tenho aqui a reação entre o alumínio metálico reagindo com o gás oxigênio, originando o óxido de alumínio, né? Se a gente observar aqui, se a gente contar os átomos, a gente vai ver que a reação não está balanceada. Então a gente vai precisar balancear ela. Então aqui, ó, o segundo passo. Escolha um elemento químico que só apareça em um dos reagentes e em um dos produtos, e acerte os coeficientes das substâncias nas quais aparece, usando o índice do elemento nos reagentes como coeficiente nos produtos e vice-versa. Só que nesse caso, os dois reagentes aparecem junto em uma única substância. Como critério, utilizaremos o elemento com maior índice, ou seja, o oxigênio. Porque geralmente, gente, eu vou explicar aqui um detalhe. Geralmente, quando se tem a reação, dependendo do tipo de reação que se tem, eu posso gerar mais produtos. Só que nesse exemplo que eu utilizei, ele está gerando só um produto, né? Eu tenho dois reagentes reagindo entre si, né? Originando um produto. Então, eles estão unidos, eles estão agregados. Então, o critério que eu vou utilizar não vai ser um elemento que apareça em um dos produtos ou em um dos reagentes. Até porque os dois estão unidos em um só. Eu vou utilizar como critério o quê? Aquele elemento que apresenta o maior índice. Qual é o elemento que apresenta o maior índice? Aquele númerozinho que tem aqui embaixo. É o oxigênio, né? Que aqui do lado dos reagentes o alumínio é 1, o oxigênio aqui é 2. E do lado dos produtos o alumínio é 2 e o oxigênio é 3. Então ele é o que tem o maior. Então eu vou trabalhar com esse oxigênio. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse índice, que é esse valor 3, para ser coeficiente dele lá no lado dos reagentes. Então, ó, a regrinha não diz que o que for índice vai virar coeficiente, o que for coeficiente vai virar e o que for índice vai virar coeficiente, e o que for coeficiente pode virar, aliás, não pode virar índice, viu? É só vice-versa. Se eu tenho um índice aqui, ele vai ser coeficiente no lado dos meus reagentes. Se eu tiver um índice do lado dos reagentes, ele vai ser coeficiente do lado dos meus produtos, viu? Essa é a inversão que eu preciso fazer. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro passo. Eu pego o índice do oxigênio e boto ele para ser coeficiente lá do lado dos reagentes. Mas aí, gente, eu tenho que levar em consideração que ele vai ser coeficiente lá onde tem o elemento químico com o qual eu estou trabalhando, né? Que nesse caso aqui é o oxigênio. Então, o índice do oxigênio vira coeficiente desse mesmo oxigênio, só que do outro lado. Aí, se a gente observar aqui, ó, eu tenho agora quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 6 átomos de oxigênio. Do outro lado eu tenho quantos? Eu só tenho 3. Professora, não tá igual não, só tem que deixar igual, não é? Agora não diz aqui que vai ser vice-versa? Se o índice do oxigênio foi virar coeficiente do oxigênio lá do lado dos reagentes, o que for o índice do oxigênio lá do lado dos reagentes, ele vai ser coeficiente lá no lado dos produtos. Então, esse 2 vai vir para cá, ó. Beleza? Agora, vamos ver quantos átomos eu tenho. Eu continuo com esses 6 átomos de oxigênio aqui. E agora aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Professora, a senhora balanceou aí, né? Balanceei o oxigênio. Mas acabou que eu baguncei aqui com o alumínio, né? Aí o outro passo diz o quê? Que depois que eu balanceio um, eu tenho que balancear o restante, né? Ó, acerte os demais coeficientes. O objetivo é que se tenha para cada tipo de átomo a mesma quantidade dos reagentes e nos produtos. Então, aqui, ó, se eu tenho 6 átomos de oxigênio e 6 átomos do outro lado também de oxigênio, eu tenho que igualar agora a quantidade de alumínio, né? Da minha equação química. Acabou que quando eu coloquei o 2 aqui na frente, eu baguncei a quantidade de alumínio.
Se de um lado eu tinha 1 e do outro lado eu tinha 2, agora eu já tenho 4, ó, porque 2 vezes 2 é 4. Aí eu pergunto para vocês, qual é o número que eu coloco aqui na frente do alumínio para poder igualar a quantidade em relação um ao outro? Se o índice aqui é 1, então eu tenho que colocar o número 4, né? Então aí, ó, agora eu balanceei a equação química. Então a quantidade de átomos de alumínio que eu tenho é igual à quantidade de átomos de alumínio que eu tenho lá do outro lado. E a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho é a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho lá do outro lado, viu? Sempre lembrando que o coeficiente multiplica o valor do índice. E quem é o índice? O númerozinho que aparece embaixo. Então aqui, ó, se aqui é 1, então é 4 vezes 1, 4. Se aqui é 3 e aqui é 2, então é 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 10, né? 10 átomos. Vamos ver do outro lado. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 3, 6. Então, no total, eu tenho 10. Ó. Então, eu tenho 10 de um lado e 10 do outro. Então, a reação está balanceada. Esse pelo método de tentativas e erros. Agora, tem outro método, que é o método algébrico, né? Ele geralmente é utilizado para estabelecer coeficientes nas reações que são mais complexas. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque o horário está terminando para a gente não atrapalhar o próximo professor. Oi, diga lá. Aquele lá que a senhora explicou, eu não vou explicar. Oi? Aquele lá que a senhora falou, não entendi. Então, essa gravação vai ficar disponibilizada. Então, depois tu assiste de novo. Porque se eu voltar para repetir, aí eu não vou conseguir terminar de explicar esse método aqui. E aí vai atrapalhar do outro professor. Então, depois tu faz uma consulta e assiste de novo o vídeo. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse método aqui, o primeiro passo é estabelecer, colocar letrinhas, né? Para representar os meus coeficientes. Então, bem que eu tenho a reação do propano com o oxigênio, que gera gás carbônico e água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir letrinhas para cada um dos coeficientes. Aqui eu não estou vendo valor nenhum, mas eu sei que é o número 1, aqui também é o número 1, aqui também é o número 1 e aqui também é o número 1. Então, para cada número 1 desse, eu vou atribuir uma letrinha, que eu botei em evidência aqui, ó. Letrinha A, letrinha B, letrinha C, letrinha D. Não confundam, viu? A letrinha dos coeficientes com a letrinha dos elementos químicos. Os elementos químicos são representados com letras maiúsculas. E aqueles que têm duas letras é uma maiúscula e outra minúscula. Então, não confundam. Beleza. Então, aqui, ó. Depois que eu estabeleci, que eu atribuir uma letrinha para cada coeficiente, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o valor do índice de cada elemento químico pelo coeficiente, ó. Então, aqui, ó. Separe os elementos químicos e forme equações. Multiplique o índice dos elementos pelas letras atribuídas. Em seguida, iguale os elementos de antes e depois da reação. Então, vamos ver, ó. Eu tenho o índice, que é o númerozinho de baixo, e eu tenho o coeficiente, que é a letrinha amarela. Vamos ver em relação a cada um dos elementos químicos. Então, em relação ao carbono, o índice dele não é 3, então vai ser 3 vezes A. Quanto é 3 vezes A? 3A. 3A vai ser igual a quanto? Ó? Porque aqui eu não tenho carbono no coeficiente B. Eu só tenho carbono lá do outro lado da reação, ó. Viu? Aqui, ó, eu tenho carbono bem aqui no coeficiente C. Qual é o índice dele? 1. Quanto é 1 vezes C? C. Eu tenho carbono no coeficiente D? Não, não tenho. Então, segue o baile. Então, a primeira relação que eu estabeleço é em relação ao carbono, né? Então, 3A é igual a C. Agora, vamos ver em relação ao outro elemento químico, que é o hidrogênio. Qual é o índice do hidrogênio? 8. Então, eu vou pegar esse 8 e vou multiplicar pelo coeficiente A. Então, em relação ao hidrogênio, vai ser 8 vezes A, que é igual a 8A. Eu tenho hidrogênio no coeficiente B? Não, eu só tenho depois da reação. Então, eu coloco o sinal de igualdade. Eu tenho hidrogênio no C? Não, eu só tenho hidrogênio aqui no D, ó. Então, qual é o índice dele aqui? 2. Então, 2 vezes D, 2D. Então, essa é a outra
é a relação que eu estabeleço. Agora vamos ver o outro elemento químico. O oxigênio. Eu não tenho oxigênio no A, eu só tenho oxigênio no B, né? Então, quanto é 2 vezes B? 2B. Então, deixa eu mostrar logo aqui, ó. Vai ser o oxigênio, ó. 2 vezes B, 2B. Eu tenho oxigênio no coeficiente C? Tenho. Qual é o índice dele? 2. Então, vai ser 2 vezes C. Quanto é 2 vezes C? 2C. Aqui, eu tenho um oxigênio no coeficiente D? Tenho. Qual é o índice dele? 1. Quanto é 1 vezes D? D. Então, aqui, ó, vai ficar 2B é igual a 2C mais D. Então, tá bem aqui, ó, a outra relação que eu estabeleço, né? Que no caso é com o oxigênio. Agora, o que é que eu faço? Ó? Atribuo um valor qualquer para uma das incógnitas e resolva as equações. Dica: atribua o valor ao composto com maior número de átomos. Quem é o composto com maior número de átomos? É o propano aqui, ó. Eu tenho 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. Então, eu tenho 11 átomos aqui. Aqui eu só tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3. Então, o maior é esse aqui, né? Qual é o coeficiente dele? É o A. Então, gente, eu vou atribuir o valor de 1 a A. Professora, eu poderia atribuir outro valor? Já que está dizendo que pode atribuir qualquer valor? Posso. Só que por que eu vou atribuir o valor 1? Porque o valor 1, gente, é o menor número que eu posso ter. Se eu atribuir valores muito grandes, eu vou ter uma equação muito grande e coeficientes muito grandes. E, de qualquer forma, eu vou precisar simplificar. Para eu não ter 2 trabalhos, eu faço o quê? Eu atribuo o menor valor inteiro que eu posso ter, que é o valor 1, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse valor de 1 em todas as equações e vou achar os valores. Então, em relação ao carbono, eu não tenho 3A igual a C, então eu vou fazer, ó, 3 vezes 1 é igual a C. O A aqui, ó, não vale 1, então vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 3 é igual a C. Então, o valor de C vai ser igual a 3. Então, esse é o valor do coeficiente C, né? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Então, o valor de C vai ser 3. Vamos ver em relação ao hidrogênio. Eu tenho 8A igual a 2D. Então, é 8 vezes 1 igual a 2D, que eu ainda não sei o valor de D. 8 vezes 1, 8. 8 é igual a 2D. Vamos só reorganizar. 2D vai ser igual a 8. Eu isolo o D, deixo o 8 sozinho. O 2 que estava multiplicando passa a dividir. Então, D vai ser igual a 4, né? Quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, esse é o valor do meu coeficiente D, que é 4. Agora, vamos ver o oxigênio. Aqui é a equação que eu estabeleci, ó. 2B é igual a 2C mais D. Então, quanto é 2 vezes B? B é o seu valor de B? Não, ainda não sei o valor de B. Então, eu vou repetir, ó. 2B é igual... Eu já sei o valor de C? Sei. É 3, ó. Esse valorzinho que a gente achou primeiro. Então, vai ser 2 vezes 3 mais... Qual é o valor de D que a gente descobrindo agora? 4, ó. Então, eu vou botar o valor de 4 aqui. Então, 2B vai ser igual... Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 mais 4. Então, 2B vai ser igual... 6 mais 4, 10. Vou isolar o B. Deixar ele sozinho. Vou repetir o 10. E o 2 que antes estava multiplicando vai passar a dividir. Então, B vai ser igual a 10 dividido por 2, 5. Então, esse é o valor do meu coeficiente B, né? Que é 5, ó. Qual é o valor de A que eu já disse? A é 1. O valor de B é 5. O valor de C que eu descobri, 3. E o valor de D, 4. Então, assim, ó, a reação fica balanceada corretamente. Se eu observar agora, a mesma quantidade de átomos que eu tenho dos reagentes é igual à quantidade de átomos que eu tenho nos meus produtos. Ó, eu vou somar aqui rapidamente, ó. Eu tenho 3 átomos de carbono, mais 8 átomos de hidrogênio, mais eu tenho o coeficiente 5, ó, é 5 vezes 2. Eu tenho 10 átomos de hidrogênio.
No total eu tenho quantos átomos aqui, ó? 10, 18, 19, 20, 21. Eu tenho 21 átomos. Vamos ver do outro lado aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Porque o índice do carbono é 1, ó. 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, que é o número 1 que tem bem aqui embaixo, 4. Bora somar aqui, ó. 8 mais 4, 12. 12 mais 6 é 18. 18 mais 3, 21, ó. Então a quantidade de átomos está igual. Então quer dizer que eu consegui balancear. Certinho, 8h25. Terminou o horário. Eu vou só terminar aqui de gravar a aula, finalizar. Mas antes de finalizar, vim aqui tem um exercício. Então são 2 questões que vocês vão responder para vocês treinarem isso, viu? Então na próxima aula a gente vai fazer a correção dessas 2 questões aqui, beleza?